É um prazer enorme estar falando para a minha querida instituição, o Ministério Público, que foi a minha querida e amada, né? O meu ideal de vida que eu tinha quando era criança era ser promotora de justiça. Eu sou do estado do Rio de Janeiro e nasci em Santo Antônio de Pádua, mas fui praticamente criada e vivi a maior parte da minha época em Niterói. Mas morei uns tempos em Campos, cidade de Campos do Goytacazes. E quando eu morava em Campos, eu tinha uma faixa mais ou menos entre 8, 9, 10 anos, eu morava próximo ao fórum. O Fórum de Campos era uma coisa linda, era um templo grego, e aquilo me deixava assim, enlouquecida de ver aquele templo, sabia que ali era o fórum. E eu, pequenininha, ia lá na época de júri olhar os júris, que eu achava lindo aquele homem de capa preta fazendo júri e falando para os jurados e querendo defender a sociedade, a vítima que aquele acusado cometeu o crime. E eu ficava encantada com aquilo e pensava assim, quando eu crescer, eu quero ser aquilo lá, promotora de justiça. Então, praticamente, nessa faixa etária entre 8 e 10 anos, eu defini realmente o que eu queria ser quando eu crescesse. Conclusão, fui para Niterói, lá eu fiz o meu segundo grau todo no Instituto de Educação. Depois fiz 2 faculdades na Universidade Federal Fluminense, a primeira de Filosofia, nas cadeiras de História, Geografia e Estudos Sociais. E nessa mesma universidade eu fui bacharelada em Direito. Quando eu terminei Direito, é que eu vi que realmente eu queria era o direito. Me apaixonei pelo direito. Apesar de ter sido professora de História muito tempo. Eu fui professora primária, que eu fiz o normal. Quando terminei o normal, eu ingressei na carreira do Magistério Público, lá no estado do Rio de Janeiro, em 1962. E fui professora primária. Depois, quando terminei História, passei para professora secundária. Durante 16 anos, foi quando eu vim para o Espírito Santo e aqui fiz o concurso e ingressei na carreira do Ministério Público em 77. Quando eu aqui ingressei, ou melhor, quando eu vim fazer a minha inscrição, primeiro que eu não conhecia o Espírito Santo, não conhecia nada aqui, era uma terra totalmente estranha para mim. E a secretária do concurso falou assim, doutora, aqui a mulher não passa. Só não temos nenhuma mulher no Ministério Público, nem na magistratura. Aí eu falei, tudo bem, mas pelo menos eu posso me inscrever, porque eu vim do Rio de Janeiro para me inscrever. Não, se inscrever a senhora pode. Fiquei meio triste, né? Para mim foi um balde d'água, porque 2 vagas, né? Não tinha padrinho nenhum aqui. E ainda por cima, mulher, falei, o que eu vou fazer lá? Mas, quando faltava uma semana, a secretária me telefonou, dizendo que a minha inscrição tinha sido aceita, e eu vim fazer o concurso. E, por minha sorte, mais outras colegas mulheres vieram também comigo, porque a inscrição dela também teriam sido deferidas, como a doutora Catarina, a doutora Itajaci, doutora Heloísa Maltacarpe, doutora Célia Meliga, que hoje voltou logo para o Rio de Janeiro. E nós viemos fazer o concurso para que pudéssemos sentir, pelo menos, né, se havia alguma chance para nós, mulheres, aqui no Espírito Santo. E, graças a Deus, houve essa chance, que para mim foi uma coisa maravilhosa, porque eu passei em segundo lugar, quer dizer, dentro das 2 vagas imediatas, e fui logo chamada, e as minhas outras colegas que vieram comigo também passaram. Na minha época, passaram 5 mulheres. Eu, Itajaci, Catarina, a Heloísa Maltacarpe, a Celinha e a Célia Meliga, que hoje não está mais aqui com a gente, que voltou para o estado do Rio de Janeiro. E comecei minha carreira, que foi uma carreira aqui, tudo novidade, um estado novo, uma carreira nova, foi uma estaca zero na minha vida, né?
E eu, nessa época, tinha uma filha apenas, a Marcele, com 5 anos de idade, muito pequenininha, tive que deixá-la para enfrentar o meu ofício no interior, porque assim que a gente entra, temos que primeiro ir para as comarcas do interior. A primeira comarca que eu fui nomeada como promotora substituta foi Itapemirim, que na época era Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. Hoje são comarcas distintas, mas na época era tudo junto. Depois, ainda como substituta, fui para Cachoeiro, Itapemirim e Castelo. Fiquei 6 meses como substituta e fui promovida à primeira entrância, que é a comarca de Aracruz, onde eu fiquei 4 anos, uma comarca que eu tenho grandes recordações, uma comarca que me marcou muito, apesar do serviço ser muito intenso, porque era uma vara só naquela época, e era a época que estava terminando a construção da Aracruz Celulose, e inclusive a parte trabalhista toda com a gente lá no fórum. E lá em Aracruz pude me dedicar muito, não só à parte jurídica, como à parte social. Eu fazia muito trabalhos sociais, as comunidades, me convidava muito para fazer palestras em centros sociais. E, inclusive, quando eu saí, a comunidade me brindou com o título de cidadã aracruzense, que me deixou muito orgulhosa. Depois eu vim para a comarca de Santa Leopoldina, onde fiquei 2 anos. Depois fui promovida à segunda entrância, na comarca de Barra de São Francisco. Lá não fiquei muito tempo, fiquei pouco tempo, indo logo para a comarca de Castelo, no sul. E de Castelo eu fui para Guarapari e logo promovida à terceira entrância, a comarca de Linhares. Em Linhares eu fiquei lá algum tempo, também não foi muito. Fiquei numa vara criminal, que era uma vara pesadíssima, porque na época Linhares era uma das comarcas mais pesadas em termos de criminalidade. O crime lá era uma coisa terrível, então a gente tinha que ficar assim, em vara criminal, tinha que trabalhar muito. E vim depois promovida para a comarca de terceira entrância, que era, naquela época, eu assumi Serra, Viana. Em Viana, a comarca foi inaugurada, eu fui a primeira promotora de justiça de Viana. Depois vim para Cariacica, depois Vila Velha, onde eu moro. Depois fui promovida a promotora de justiça de trânsito especial, que é Vitória. Em Vitória trabalhei na vara de sucessões e trabalhei na 9ª Vara Civil. Quando, então, em 1995, eu fui promovida por merecimento a procuradora de justiça. Aí mudei, a minha atuação, indo para o 2º grau. E lá na procuradoria, eu tive uma atuação muito grande, como eu fui chefe da Procuradoria Especial, a minha procuradoria que eu atuei durante todos os anos que eu estive lá, fui chefe de Procuradoria Especial, fui membro do Conselho Superior do Ministério Público durante 5 mandatos, que como integrante eleita pela classe, Fui membro do Colégio de Procuradores. Agora, mais ao final, eu fui diretora do Centro Operacional das Políticas da Educação, que é o CAP, e finalmente passei para o CACO, que é o Centro Operacional da Defesa Comunitária, trabalhando mais para esse lado social, o aspecto social. Foi aí que tivemos também uma grande atuação, não só pelo interior, pelas comarcas, atendendo aos promotores, fazendo palestras, fazendo trabalhos que pudessem orientar aos CRAs, que é a porta de entrada daquelas pessoas carentes que precisam de alguma coisa. Quando eu entrei, não tinha nenhuma mulher ocupando o cargo de promotora nem de juíza.
né? Eu, como tirei segundo lugar, então fui a primeira mulher que entrei para ocupar o cargo de promotora, tanto é que era motivo até assim de certa curiosidade por parte das pessoas. Tinha pessoas que chegavam perto de mim no meu gabinete e falavam assim, mas a senhora pode ser promotora? Eu falei, posso, por quê? Porque a senhora é mulher. Eu falei, não, mas o ser mulher não quer dizer nada. Para ser promotora basta uma coisa, fazer o concurso público e passar. Tanto faz mulher como homem. Eu achei assim, de início, eu senti o Estado aqui muito machista. Desculpe hoje meus colegas, claro que hoje eu não acho mais isso, né? Mas isso há 30 e tantos anos atrás, eu senti porque a mulher tinha muito pouco destaque aqui. Não tinha quase mulher nenhuma em área de destaque nenhuma. Não tinha nenhuma mulher deputada, não tinha nenhuma mulher como secretária de Estado, enfim. Quando eu entrei como promotora, foi assim parecia que isso era uma coisa do outro mundo, né? As pessoas iam lá no fórum para ficar me vendo, olhando. E tem uma mulher que é promotora. Aí tinha gente que chegava para mim e falava, poxa, eu quando falava que aqui tinha uma promotora mulher, eu pensei que fosse encontrar uma pessoa gordona, aquele óculos assim, fundo de garrafa, com cara de mal. A senhora tem uma cara tão boazinha, só não tem cara de promotora, não. Mas promotora precisa ter cara? Não precisa. Promotora basta ter capacidade de passar no concurso, né? E desempenhar bem a sua função como promotora de justiça. O Ministério Público, para nós mulheres, ele realmente tem um ponto que nos fragiliza demais como mãe. Porque nós, como mãe, ter que deixar filhos pequenos, nas nossas casas, para trabalharmos no interior, como foi o meu caso, é uma coisa que realmente nos deixa com uma consciência muito pesada e muita preocupação, e a gente fica muito dividida entre a carreira e a família. Mas, graças a Deus, consegui superar essa parte, né? Superar essa parte de filhos, né? Que eu tive uma filha só, a Marcele. Graças a Deus foi a menina que ela, por si só, ela seguiu o seu caminho, seguiu o seu rumo. Hoje ela é procuradora federal. Quer dizer, a minha ausência durante 9 anos que eu tive no interior não deixou uma lacuna negativa para ela. Ela aprendeu a se virar sozinha, a ter a sua responsabilidade própria e a seguir o seu caminho. E eu dou graças a Deus, porque isso para mim só me orgulha. E hoje meus 2 grandes orgulhos é a minha filha e a minha neta Isabela. Tanto é que quando eu me aposentei, elas falaram, vovó, tá bem que agora você pode se dedicar mais a gente, a família. E o meu marido, né, José Garcia, que reclamava também, muitas vezes, eu não poder dar atenção devida. Mas hoje eu sou uma pessoa assim, inteiramente dedicada à minha família, aos meus amigos e a mim mesma, né? Que é uma coisa muito importante. Uma parte que dentro do Ministério Público eu gostei demais, que me realizou demais como promotora, foi a parte do Tribunal do Júri. Eu fiz muito júri durante a minha carreira toda. Do tempo que eu tive em Aracruz, que foi durante 4 anos, que eu atuei no júri direto, até ocorreu um fato interessante. Eu tive muitas condenações. Lá, 99% de júris que eu fazia pedindo a condenação, era condenação. Porque a gente vai tomando, o júri vai tomando a confiança no promotor, vai sabendo como que o promotor é um promotor justo, né? Não quer botar na cadeia um pobre coitado que realmente não tem culpa nenhuma. E tanto é que eu pedi lá da minha tribuna várias absolvições, umas 2 talvez, e eles foram absolvidos. Mas aconteceu uma outra que eu achei muito interessante. Era uma senhora até, tinha 13 filhos e tinha uma dificuldade muito grande e foi para o Tribunal do Júri, não sei por que razões, porque não era para ela ter ido para o Tribunal do Júri, mas acontece que o juiz entendeu de pronunciá-la e ela foi para o Tribunal do Júri. E foi uma das que eu pedi a absolvição, que eu achava justa, pedir a absolvição. Conclusão, os jurados condenaram.
Aí o juiz ficou, mas como que os jurados condenaram e se foi pedido de absolvição, tanto pelo Ministério Público como pela defesa? Falei, a decisão do Tribunal do Júri é soberana. A decisão dos jurados é a decisão soberana. O senhor condena, para dar sua sentença aí, dentro do mínimo possível, é claro, e depois a gente recorre. Porque até o juiz, coitado, ficou assim embaraçado o que queria fazer. Aí veio me perguntar, eu falei, não, o senhor não pode passar por cima do Tribunal do Júri, que é soberano. Então ele deu lá a sentença e depois o defensor público então, recorreu e acertou a situação dela. Mas agora você vê, até o promotor pedindo absolvição, o júri está tão acostumado a condenar que condenou também. Foi um dos casos assim, que eu achei interessante. E quando eu vim para Vitória, eu fui para o Tribunal do Júri. Fui a primeira mulher a funcionar no Tribunal do Júri, em Vitória, né? Em Vitória, no Tribunal do Júri de Vitória, que naquela época abrangia não só os crimes dolosos contra vidas, praticados em Vitória, como também na Serra, em Viana, em Cariacica e Vila Velha. E como que era uma vara pesadíssima, porque era todos os crimes dolosos contra a vida da Grande Vitória, não é como é hoje. Hoje, Vitória, só Vitória, Vila Velha, os crimes dolosos é do Tribunal do Júri aqui, Cariacica tem o Tribunal do Júri Cariacica, enfim, cada cidade da Grande Vitória tem o seu Tribunal do Júri independente, coisa que na minha época não tinha, era tudo em Vitória. E eu fiquei durante muito tempo lá sozinha. Foi um trabalho realmente desgastante demais, que o júri desgasta muito, porque eu sou muito empolgada, falo muito alto, grito muito. Isso realmente foi afetando muito as minhas cordas vocais. E no final de um ano, mais ou menos, eu consegui muito pedir um promotor adjunto, que foi me ajudar a fazer os júris, que foi o doutor Eliezer Siqueira, que estava entrando naquela época. Era um promotor novo entrando, e eu fiquei muito feliz, que já o conhecia, e ele foi me ajudar no júri. Aí já começamos a dividir mais, já ficou a coisa mais leve, né? Porque não precisava fazer de segunda a sexta todo dia. E interessante que 10 anos depois, eu já estava em Vitória, na Vara Civil. O Procurador-Geral de Justiça, na época era o doutor Wellington da Costa City, me designou para fazer júri junto com o doutor Eliezer, para ser adjunta dele, que estava muito sobrecarregado. Aí 10 anos depois, eu fui ser adjunta dele, né? Quer dizer, foi um caso assim muito interessante, que nós trocamos de papéis, né? E foi muito gratificante para mim, também na época do doutor Durval Blanc. Eu fui novamente designada a ajudar o doutor Durval a fazer júri. E eu gostava muito de júri. Com isso, o júri sempre é uma coisa que me atraía muito. E os procuradores gerais sempre faziam isso comigo, porque sabiam que eu ia com a maior disposição, maior boa vontade, sem reclamação nenhuma. E fiz muito júri, acho que fiz mais de 200 júris na minha carreira toda. Tanto é que uma das coisas que eu fiquei muito triste quando eu deixei de ser promotora de justiça e fui promovida a procuradora de justiça em 95, foi exatamente isso, pena de deixar o júri. Foi o que mais eu senti em deixar. Porque com procuradora de justiça já não tem essa parte do júri, porque ela é apenas referente à primeira instância. Como já falei antes, né, eu sou proveniente do estado do Rio de Janeiro, e uma das coisas que eu fiquei assim, muito assim, alegre, né, muito feliz de poder ficar morando e trabalhando aqui no Espírito Santo, foi como o povo capixaba, de maneira mais precisa, dentro da área jurídica, me receberam de braços abertos. Isso me deixou assim, muito à vontade, muito feliz, porque a gente vem de um estado para outro, sem conhecer ninguém, é muito difícil. Começar uma vida nova no outro estado é uma coisa muito difícil.
E aqui eu fui fazendo muitas amizades, muitos amigos, não só na área jurídica, como em outras áreas, área social, e com isso fui agraciada com várias homenagens, e que me deixaram muito feliz com essas homenagens, porque são homenagens que provam que a gente, como membro do Ministério Público, fez um trabalho que sobressaiu a ponto de receber, né, fazer jus a essas homenagens. Como, por exemplo, eu fui homenageada pela Assembleia Legislativa por várias vezes. Fui homenageada como cidadã espírito-santense, que é ser cidadã capixaba. Então, hoje eu sou uma cidadã capixaba. Tive esse título de cidadã espírito-santense pela Assembleia Legislativa. A própria Assembleia Legislativa me agraciou também com o título de honra ao mérito Domingos Martins, que me dá o direito, me eleva à categoria de comendadora, como também a Assembleia, através da deputada Luzia Toledo, me homenageou com o título de honra ao mérito de Maria Ortiz, que também eleva essa categoria de comendadora. E recebi, em várias comarcas que eu trabalhei, esse título de cidadã da comarca, como Aracruz, né, cidadã aracuzense, Itapemirim, cidadã itapemirense, Vila Velha, enfim, várias comarcas que eu passei me deram esse título de cidadã, e que eu fico muito feliz e muito orgulhosa, porque é sinal que eu fiz um bom trabalho e meu trabalho foi reconhecido pela comunidade. E fico mais feliz por saber que o Estado do Espírito Santo, né, me reconheceu com títulos de cidadania e de titularidades mais amplas, né, como comendadora e como cidadã capixaba. A Câmara Municipal de Vitória me concedeu o título de cidadã vitoriense. Enfim, muitos títulos eu recebi. Eu não vou falar em todos porque eu acho que não é o caso, mas os que me deixaram bastante gratificadas foi esses com relação a que levou em conta o meu trabalho no Ministério Público. São esses que eu acabei de falar com vocês. Um grande sonho que eu tinha durante esses 35 anos de Ministério Público era ser Procuradora-Geral de Justiça. Eu concorri à lista tríplice, vamos dizer assim, durante 3 vezes. 3 vezes eu concorri, nas 3 vezes eu integrei a lista tríplice. Porém, na parte política, né, que é o que no final decidia quem ia ser um dos 3 o procurador-geral, eu não tive essa sorte. Mas fico feliz por saber que eu consegui integrar as 3 vezes que eu fui candidata na lista tríplice. Isso já quer dizer que eu fui uma pessoa que meus colegas tiveram confiança em mim para ser Procuradora-Geral de Justiça. E isso já me dá uma grande satisfação. Eu tive uma atuação muito grande também na Associação do Ministério Público. Desde 1981, que eu fui eleita tesoureira da associação e fiquei no biênio 81 a 83. Depois passei a ser primeira secretária, depois passei a ser diretora administrativa, depois por dois biênios eu fui do Conselho Fiscal e finalmente eu atuei na parte de diretora social, onde eu era responsável por todos os eventos sociais, todas as festas, em que era uma coisa que me gratificou demais, porque eu adoro festa, adoro movimento, e isso me deixou também muito realizada como diretora de eventos da Associação do Ministério Público. O que é interessante a gente frisar é que até os colegas novos, né, que já entraram na situação em que o Ministério Público está com um piso salarial bom, está com condições estruturais muito boas, e o que nós sofremos quando nós entramos? Que nós entramos numa situação
muito precária. Ou seja, nós não tínhamos estrutura nenhuma. Até o papel que a gente ia fazer nossas denúncias, nós tínhamos que comprar, que a instituição não cedia para a gente nenhum material. Era aquela maquinazinha de datilografia que nós tínhamos que fazer a nossa petiçãozinha de alegações finais, de denúncias, sem estrutura nenhuma. E também a parte como é que se diz? A nossa posição de acomodação das comarcas. Hoje, cada comarca já tem a sua promotoria, coisa que na minha época não tinha essa promotoria, que isso é coisa atual, da época do Dr. Zé Maria para cá, talvez. Então, eu acho que hoje a situação do Ministério Público, comparando da época que eu entrei, evoluiu demais. Houve assim uma mudança muito grande, não só a nível estrutural, como a nível salarial, a nível funcional. Porque depois de 88, abriu-se um leque muito grande com relação às atribuições do Ministério Público, não é? Porque antes o Ministério Público era criminal e penal. Era aquele promotor que só condenava, só botava na cadeia, só prendia. Era essa imagem que tinha do Ministério Público. Hoje o Ministério Público ele tem uma função muito mais abrangente, tanto é que fiz esse evento na área social, atendendo a parte das comunidades carentes. Coisas que antigamente, antes da Constituição de 88, o Ministério Público não tinha essa preocupação, assim, de maneira tão oficial. A gente fazia trabalhos, assim, nas comunidades carentes, mas por nossa conta. Por nossa conta, a gente ia atender a um chamado, uma pessoa que precisava, pessoa que estava doente, precisava de um remédio, a gente oferecia o remédio, dava uma roupa, mas tudo por nossa conta. Não hoje como sendo uma função que o Ministério Público nos outorga essa disponibilidade, nós podemos praticar. Tanto é que nós temos hoje no Ministério Público 10 centros de apoios operacionais. A educação, a saúde, a defesa comunitária, a infância e juventude, ao meio ambiente, a cidadania, enfim. Nós temos 10 centros operacionais e que o Ministério Público trabalha em todas essas áreas, que são áreas que, na minha época, quando eu entrei, não havia essa disponibilidade. Paralelamente ao Ministério Público, eu fui professora na Universidade de Vila Velha, na UVV, durante 20 anos, como professora de Direito Civil, depois como professora de Direito Processual Civil, professora de Direito Família e professora de Direito Processual Penal, que foi também uma coisa que me gratificou demais, porque eu tinha esses dois sonhos na vida, que era ser professora e ser promotora. E graças a Deus eu realizei os dois sonhos de maneira mais plena. Eu fui professora durante 37 anos, que me realizou completamente, e como promotora também no Ministério Público eu atuei durante 35 anos. Então, profissionalmente, eu me sinto uma pessoa totalmente realizada, porque tudo que eu sonhei, que eu quis na minha vida como vida profissional, eu consegui realizar, graças a Deus. Como eu falei com vocês também, durante o período que eu era promotora de justiça, eu era professora. Eu fui professora na UEV, fui professora na Escola Superior da Magistratura e eu tive um curso preparatório para concurso na área jurídica, que focava principalmente o Ministério Público, a magistratura, ao delegado de Polícia Federal e ao exame da ordem. Tanto é que hoje, a maioria, muitos promotores e muitos juízes foram meus alunos nesse cursinho que eu tinha de preparatório para ingressar nessas carreiras jurídicas. E hoje tem até procuradores e tem desembargadores que passaram por esse meu cursinho. É uma coisa que muito me gratifica e me deixa muito, muito feliz.
na época do doutor Fernando Zardini, ele me convidou para ser diretora do Centro Operacional da Defesa Comunitária, o CACO. E foi nesse CACO que eu trabalhei em meus últimos tempos no Ministério Público, em que eu pude, assim, realizar-me mais como membro do Ministério Público. Que eu fiz um projeto que atendia realmente mais a classe de comunidade carente, né, a sociedade mais carente, e eu então pude, juntamente com as minhas assessoras, que eu quero deixar de plano um agradecimento a elas. Tem aqui a Kate, que era minha assessora jurídica dentro do meu gabinete como procuradora de justiça. E a Letícia, a Lívia e a Flávia, que eram minhas assessoras no CACO. Nós fizemos um projeto ligado mais a essa área social, a área da comunidade carente. Levei o projeto ao doutor Fernando Zardini, ele achou uma coisa assim muito assim, ousada, e ficou até meio preocupado. Falei, Miriam, isso aí é uma coisa ousada demais, você está querendo uma coisa muito além do que a gente possa realizar. Eu falei, não, Zardini, você pode confiar em mim que eu vou fazer e vai ser realizado esse projeto e tudo dentro dos conformes. Então, ele falou, eu vou dar um voto de confiança em você. Como eu acredito muito em você, ele me deu um voto de confiança e, juntamente com as minhas assessoras, nós começamos a trabalhar e tive um apoio imenso, um apoio muito grande do doutor Fernando, que se não fosse ele também, eu não teria conseguido, porque era um projeto, primeiro que muito caro. O Ministério Público não tinha condição de bancar um projeto daquele nível. Nós tivemos que ir de parcerias de ordem financeira a certas empresas grandes, como a Vale do Rio Doce, a Fibra, né, antiga era a Cruz Celulose, a ArcelorMittal, a Vale do Rio Doce, a Chocolate Garoto, Samarco, enfim, muitas e muitas empresas de grande porte, de pequeno porte, cada um dentro das suas condições financeiras, nos ajudaram, e o Espírito Santo em Ação foi quem regimentou toda essa parte financeira, porque o Ministério Público não queria ficar com esse lado financeiro para não gerar dúvidas futuramente. Então, o Espírito Santo em Ação é que ficou gerando toda a parte financeira. Agora precisava ser de parceiros diretos para a prestação de serviços, porque o evento era para a prestação de serviços para a sociedade mais carente. Então, aqui eu tenho até um dos folders, né? Porque houveram 3 encontros. Houve o primeiro, o segundo e o terceiro encontro estadual da defesa comunitária, né? E dentro do folder que tem todas as nossas parcerias, que eu gostaria assim, de rapidamente falar sobre alguma delas, se fosse possível. Tive uma parceria do SESI, né, com a Cozinha Brasil e com a Camerata, que é do SESI, que nos brindou lá com a abertura do evento. No momento nós estávamos oferecendo um coquetel, que nessa abertura ia sempre as autoridades, né, que nós convidávamos, o governador do estado, ia o prefeito de Vitória, né, o procurador-geral, enfim, as autoridades principais de Vitória, o presidente da Assembleia Legislativa. E nós fazíamos essa abertura solene e depois havia sempre um coquetel. E na hora desse coquetel, a Camerata, oferecida pelo SESI, que nos brindava com várias músicas. Isso na sexta-feira à noite, geralmente. E sábado e domingo era direto os serviços prestados à comunidade. Então, tínhamos o SESI, tínhamos o SEBRAE, o Tribunal de Justiça, que levava o seu carro móvel, que era
a justiça comunitária, que eles falam, e ficava de plantão lá um juiz e um promotor. E muitas pequenas demandas que não eram litigiosas eram resolvidas lá na hora. Às vezes uma separação judicial amigável, um divórcio amigável, uma questão de visita, uma questão de guarda, coisas que não havia litígio, que era feito assim de maneira bastante amigável, naquela mesma hora já resolvia. Além de, nos standers, nós tínhamos vários standers com o atendimento jurídico. Além dos promotores de justiça, que davam todo o atendimento ao público na parte de orientação, de informação e de que caminho a pessoa tomar para conseguir resolver, né, o problema dele. Os promotores tinham esse atendimento direto ao público. Tinham também os defensores públicos, que além do atendimento direto, muitas vezes eles peticionavam ali, quando era um caso assim mais simples, e dali mesmo já ia para o carro lá da Justiça Comunitária, em que tinha o juiz e o promotor, e resolvia a demanda ali na mesma hora. Tinha também o Sindicato dos Advogados, que também dava essa assessoria jurídica, a UVV, que nos brindava com 4 serviços distintos, dentre eles a assessoria jurídica, a parte de nutrição, a parte de enfermagem e a parte de farmácia. Na parte de farmácia, por exemplo, eles ali mesmo tiravam a pressão arterial, mediam a glicose, mediam o triglicerídeo, o colesterol, o tipo sanguíneo. Quer dizer, muitas vezes as pessoas não têm essa condição, nem saber que tipo sanguíneo, não é? Tem pessoas que não sabem o tipo sanguíneo porque realmente é difícil a rede pública ofertar esse tipo de serviço de maneira assim, mais geral. Bem, voltando às outras parcerias que nós fizemos, nós tínhamos o INSS, o EMOS, a Superintendência Regional do Trabalho, que oferecia as carteiras de trabalho, o SENAI, que montava uma unidade com informática para que as pessoas que nunca tinham tido acesso a um computador, a um notebook, tivessem acesso para saber como é que ia se iniciar, né, a operação naquele aparelho. O SENAI, que nos ofertava a informática, como eu já falei, e o SENAC, que nos ofertava o corte de cabelo. Essa era a parte assim, que tinha mais pretendente, porque todo mundo queria ficar bonito, cortar o cabelo, fazer a barba, né? Quem que não quer ficar bonito? Todo mundo, claro, que queria ficar bonito. Tinha o Senoregs, que nos ajudou demais. O Senoregs é o sindicato dos cartórios de registro público. E através do Senoregs, nós tínhamos lá uma unidade móvel que fazia o registro de nascimento, dava atestado de óbito e dava atestado de casamento. Inclusive, houve casos de, no evento, ter atestado de óbito, registro de nascimento e casamento. Nós fizemos muitos casamentos comunitários. Nós fazíamos cerca de mais de 150 casamentos comunitários. Então, dali já saíam com a certidão de casamento e era assim uma festa, porque todo mundo queria participar, às vezes não tinha mais nem vaga, e tinha bolo, champanhe, era uma festa e a comunidade mais carente ficava muito feliz porque nunca tinha tido chance e oportunidade de se casarem civilmente. E nós demos essa oportunidade exatamente neste evento. Tem também a Secretaria Municipal da Cidadania, que nos oferecia CPF para as pessoas. O grupo especial de trabalho social lá do Ministério Público, né, liderado pela promotora de justiça, doutora Arlinda.
E lá ela fazia um belo trabalho, não só oferecendo a segunda via de certidão de nascimento e de casamento, como também o reconhecimento de paternidade, e ainda fazemos o teste de DNA. Quer dizer, uma oportunidade que o pessoal carente vivia correndo atrás. O Amor Exigente, que trata sobre drogas, fazia muitas palestras, filmes e orientação nessa parte. A Associação Brasileira de Asmáticos, o ABRA, que também tratava sobre esse mesmo assunto. A Sociedade Brasileira de Urologia, que tratava da saúde do homem, não é? A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, que também fazia a parte de medição de pressão arterial, glicose, triglicerídeo, colesterol. E o Centro Universitário de Vila Velha, que hoje é a Universidade de Vila Velha, nos brindava com 4 serviços, como eu falei. PROCON, né, que nos ajudou muito, a Secretaria de Estado de Cultura, que nos ofereceu uma biblioteca móvel para a leitura de livros, a Associação de Fibrose Cística, a Secretaria de Segurança Pública, né, do Estado, o SESP, nos ajudou demais, né, na orientação e tudo que pudesse alertar as pessoas com relação a evitar, né, de sofrer qualquer tipo de agressão, de crimes. A Unimed, que nos ofertou a mamografia, que é um exame que a mulher precisa demais e as pessoas mais carentes nunca conseguem. Mas como era difícil levar o aparelho de mamografia para o local, lá nós fizemos o seguinte: tinha o stand da Unimed e lá eles forneciam senhas para as pessoas pegarem a senha e depois irem na Unimed Diagnóstico fazer o seu exame de mamografia. Tivemos também uma ambulância constante lá da São Bernardo. Ela prestava serviço lá direto para a gente, 24 horas, para qualquer emergência de saúde, e isso também nos deixava mais tranquilo, além de uma cobertura muito grande pela Polícia Militar e Polícia Civil para a segurança. Então nós tínhamos uma segurança muito grande também, tanto é que não houve nenhum problema nesse período do evento. Nós tivemos também a parceria do meu amigo Dr. Benjamin, que era parte da saúde bucal, né? Ele ia com a sua equipe para lá para orientar a escovação de dente. Eu ofertava kits, né, de escova de dente, pasta de dente, para que as pessoas pudessem ter um acesso maior, como escovar direito. Enfim, dava aulas de orientação da saúde bucal, que nos foi muito útil também. Outra coisa que nós ficamos muito felizes com este evento, além assim do grande sucesso que houve, graças a Deus, porque o Dr. Zardim tinha me dado um voto de confiança e eu não podia decepcioná-lo, né? Mas, graças a Deus, correu tudo muito bem. Cada ano que passava, o evento ficava maior. Para vocês terem uma ideia, a média de pessoas que passavam pelo evento era de 50 mil pessoas. E atendimentos direto nos estandes era uma média de 20 a 24 mil pessoas. Logo, é um número considerável. Não é? A população de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, toda essa grande Vitória era bem servida, e vinha gente do interior, inclusive. O interior porque era o encontro estadual de defesa comunitária. Então vinha ônibus do interior, de Pedro Canário, de Baixo São Francisco, de Alaranjal da Terra, enfim, muitos ônibus que as prefeituras deixavam à disposição das comunidades para vir ao evento. O evento, nós abrimos as portas para esse atendimento cerca, mais ou menos, às 8 horas da manhã. Desde 4 horas da manhã já tinha fila formando. Quando a gente até abria mais cedo, porque a fila já estava tão grande,
rodando quase a Praça do Papa todo, nós abrimos mais cedo para poder esse atendimento ser feito mais cedo e não ficar tanto tempo lá fora esperando. Muitas vezes estava até chovendo, sol e tudo. E eu fiquei muito feliz por ter essa acolhida, esse chamamento tão grande da comunidade. Tivemos também muita propaganda a nível de televisão, a nível de jornal, rádio, folders, muitos folders. Isso tudo nos auxiliou porque houve uma divulgação grande, né, nesses centros comunitários, em que houve essa grande divulgação. Por isso, esse grande número de pessoas que ocorreram até ao nosso evento, porque como se fala, a propaganda é a alma do negócio. E essa propaganda nós temos que agradecer muito aos parceiros, como a Rede Gazeta, a Rede Tribuna, né, as rádios, né, universitárias, Rádio Tribuna. E houve muitos parceiros nossos que nos ajudaram nessa parte de propaganda. E, finalmente, para culminar esse evento, nós ganhamos do governo do estado o prêmio Inoves. Isso foi um prêmio que nos deu vamos dizer assim, uma qualidade de evento muito grande, porque esse prêmio é para a instituição pública que fizesse o evento que maior inovasse, né, naquele ano. Todo ano tinha um evento. Então, nós conseguimos esse prêmio em 2011, porque nós nos inscrevemos só em 2011, não nos inscrevemos antes, e nós ganhamos o evento por ser um evento de maior número de parceiros e de parcerias, e atender o maior número de pessoas que puderam ser, como é que se diz, contemplada com os serviços que precisavam e tinham maior necessidade e maior urgência. Eu quero finalizar agradecendo imensamente essa oportunidade que me foi dada no Ministério Público em poder colocar em prática esse projeto, né, e ser bem sucedida. E eu agradeço não só a Deus, claro, porque sem Ele nós não fazemos nada nesse mundo, mas também às minhas assessoras, como eu já referi aqui a elas todas, e também ao meu procurador-geral da época, que era o Dr. Fernando Zardini. Agradeço imensamente de coração esse voto de confiança que me foi dado. Muito obrigada.